Eu orei por isso nessa noite. E eu sinto muito a presença dele aqui, cara. Eu não sei o que você anda pedindo. Eu não sei o que tira o seu sono à noite. Mas ele diz para você nessa noite: você só precisa de mim. Eu sou o suficiente. Mateus 21, capítulo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam. Obrigado. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de ladrões. Mais um culto que Jesus vem e quebra a liturgia da época. Mais um culto que agora essa parte da vida, do coração e da mentalidade de Cristo não havia sido revelada. Ele entra com uma profunda, embargado, encarregado, parapetado, armado de autoridade. Entra virando as mesas do templo. Que no templo naquela época as pessoas tinham que fazer sacrifício. Para quem não sabe, elas tinham que comprar um cabrito, um pombinho, um passarinho e levar lá para fazer os seus sacrifícios e adorar a Deus. Então Jesus entra lá, dotado de autoridade, e vira toda a mesa, vira a liturgia do culto. Simplesmente por quê? Porque ele não encontrou pureza, que ele não encontrou genuinidade, ele não encontrou verdade. Ele encontrou pessoas comprando animais para adorar o Senhor. Então eles estavam lá barganhando agora. E se você for estudar um pouco a lei das ofertas e sacrifício, tinha que ser um animal puro, um animal perfeito, sem uma lasca de unha quebrada, sem uma patinha torta e assim por diante. Mas quando ele entra lá, ele vê alguém vendendo uma pombinha sem perna. Ele vê alguém vendendo um cabrito cego. Ele vê alguém vendendo uma pombinha com metade de uma asa só. Aquilo ali era descarte. Aquele sacrifício não era digno de chegar aos céus como adoração e um sacrifício feito por um humano. O sacrifício deveria ser perfeito, genuíno e puro. Então Jesus vê algo desse tipo e ele refuta tudo e fala: vocês, e o vento, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, ou seja, negociação. Então eu vou adorar Jesus, eu não ponho a minha melhor roupa, eu estou na rua, não tomo banho e vou embora para lá. Que postura é essa? O horário do culto é 18h30, 18h30 vocês deveriam estar aqui. Isso faz parte da honra a Deus. Eu chamo a atenção dos meus filhos, querido, porque eles estão descostas olhando a igreja. E eu falo no carro, vindo para cá: nós vamos adorar, hoje é a horária de Jesus. Vocês têm que erguer as suas mãos, fechar os seus olhos, porque Jesus é digno de toda a honra e de toda a glória.
Vocês não têm que ficar pedindo nada para mim, nada para a Aline, mas para Jesus. Faça as suas orações para Jesus. Mas é melhor deixar os nossos filhos no celular, porque assim eles não enchem o saco. E também não adoram Jesus, e o temor de Deus não cresce no coração deles. Cara, eu sou homem em casa para deixar eles ficar chorando ali no culto, o culto inteiro. Mas eles não vão por aí, eles vão ter que entender, cara. Você pode me chamar, você é grosso, você é isso, você é aquilo, mas eu vou colher esse fruto. E Deus principalmente, cara. Então Jesus vê essa gambiarra. Um animal que não serve aqui para mim, eu vou levar lá no templo, e lá alguém compra. Porque não serve para nada, então pelo menos alguém compra ou ganha um dinheiro e eles oferecem de sacrifício. E pior do que ter alguém vendendo, acho que é alguém comprando, cara. Comprando um tipo de adoração, comprando um tipo de sacrifício. Sabe por que é maravilhoso? Você chegar nesse culto e sentir a presença de Deus, porque ali acaba todo o nosso sacrifício, cara. Ele recebeu. Ali eu encontro paz, porque o sacrifício da minha vida é encontrá-lo. O sacrifício da minha vida é adorá-lo. O sacrifício da minha vida é fazer ele feliz. O sacrifício da minha vida é fazer ele estar alegre comigo, se alegrar comigo. O sacrifício da minha vida é escutar de Jesus, cara, servo bom e fiel. Tu tens permanecido fiel na sua conduta. Isso é o sacrifício, igreja. Esse é o sacrifício que Deus espera de nós. Mas é tanta teologia para vender, é tanto YouTube, mensagem acariciando nosso ego. Por isso que eu falo para vocês, mensagens da que a gente está vindo pregando nesses domingos, não enche igreja, não enche, cara, porque é morte do eu, é renúncia do eu, para que viva Cristo. É o marido se entregando à morte todo dia para que a esposa dê glória a Deus. É o pai que se entregue à morte todo dia para que o filho encontre o Jesus que nós cultuamos. E é doloroso isso. Mas Jesus, ele virou, cara, ele não respeitou essa liturgia de culto. Porque ele não encontrou um culto que fosse na vertical. Ele encontrou um culto que parava no coração dos homens. Que os homens manipulavam as ofertas, manipulavam a adoração, vendiam, sabe, a adoração. E o pior é ter alguém comprando isso. Cara, para a gente não cair numa armadilha dessa, a gente precisa saber quem a gente tem crido, quais são as regras do jogo, quais são os benefícios do jogo. E a parte A do evangelho, quando a gente vai evangelizar alguém, a gente fala daquilo que Jesus pode fazer, nunca daquilo que a pessoa tem que morrer. Você já viu isso? A gente, no domingo, procura trazer uma mensagem evangelística, uma mensagem que alcança o coração de todos. E não é a mensagem que é da nossa série. E Deus faz tudo em todos para a glória dele. Aleluia. Mas quantos de nós temos deixado Jesus virar as mesas da nossa vida? Quantos de nós sabemos que tem algo corrupto no nosso coração, algo não puro, algo não verdadeiro?
algo que desagrada, algo que não está alinhado com a palavra, algo que não está alinhado com o cônjuge, algo que não está alinhado com o céu, tem deixado Jesus entrar lá e virar tudo, tirar esse cambista daí. Lá em Coríntios também, 3,16, diz que nós somos templo de Deus, somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus entra na nossa vida, Ele tem que entrar transformando a nossa vida. A gente não pode amordaçar o Cristo e deixar Ele sentado lá dentro e dizer que a gente é evangélico porque a gente vem num culto de domingo. A gente tem que dizer que é crente evangélico porque a mensagem de Deus alcançou o nosso coração. A mensagem da salvação alcançou a minha vida, a minha casa, tem transformado a minha vida e continua em transformação. É por isso que eu sou cristão, que eu já encontrei crentes. No carnaval eu estava discipulando meu filho. Ele falou: pai, por que as pessoas vão no carnaval? Por que crente vai lá, pai? Eu falei: vai, filho, infelizmente vai. Pai, por quê, pai? Porque esses crentes, pai, filho, eles vão no domingo e não sentem Jesus. Eles negociam e eles voltam para lá. E eu falei: mas nós não, Samuel. Nós somos daqueles que tomamos as nossas decisões em cima da Bíblia. Nós somos daqueles que oramos, filho, para tomar uma decisão. Nós somos daqueles que oramos para casar, para comprar carro, casa. Nós somos daqueles que entramos na igreja e dizimamos e ofertamos e adoramos de corpo, alma e espírito o nosso Jesus, filho. Agora tem crentes que foram apáticos, não é apáticos, quando eles simpáticos, eles se simpatizaram com a religião, com a ideia, com a fofura, com a beleza, que o evangelho ama a beleza. É muito fantástico ser crente, é maravilhoso ser crente. Você tem um bom casamento, uma boa casa, um bom carro. Eu não estou falando de ter mansão, 3 quartos, suíte, não. Eu estou falando o lar, a casa, a paz de Deus naquele lar, a alegria, você orando pelos seus filhos, orando para sua esposa, você ensinando seus filhos nos caminhos de Deus. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas uma das coisas só vai provar que a gente é maduro na fé quando a gente começa a gerar vida. Quando a gente pega uma pessoa para cuidar, discipular e começa a morrer, sendo entregue à morte todo dia, para que nasça o Cristo nessa pessoa. Isso prova que a gente é maduro. Agora nós estamos frutificando para a glória de Deus. Então, sou evangélico não é ficar lá no meio do mato, na sua casa, na bolha. Você só escuta louvor, você tem a Bíblia do Jesus Cop, você tem a Bíblia de florzinha. Isso é maravilhoso, cara. Mas é a hora da Bíblia ter você, é a hora da Bíblia te possuir. Você já reparou que Judas tinha Jesus, mas Jesus não tinha Judas? Judas andava com Cristo, Judas via todos os milagres de Cristo, mas ainda assim quis trocar Cristo por moedas. E às vezes a gente é assim. Às vezes acha que evangelho é ter a bênção, evangelho é somente ficar ali agora numa vida boa, tendo promoção atrás de promoção no nosso emprego, e crescer a nossa empresa, sabe, e viver naquilo ali.
discípulos. Ele fala: ide e fazei discípulo. Ser discípulo são aqueles que entendem a mensagem da cruz e decidem agora morrer pelo Evangelho e viver para a glória de Deus. Então Jesus, Ele precisa entrar no nosso templo, na nossa vida, e começar a transformar tudo isso. E por que Jesus brigou por isso? Por que Jesus viveu? É claro que tinha um covil de ladrões, e a adoração não estava 100% na vertical, alguém estava manipulando aquilo ali. Jesus fez isso para resgatar a pureza do culto, resgatar a verdade do culto, resgatar o verdadeiro sentido do sacrifício que deveriam dar a Deus naquela época. Então Jesus, como oferta, olha para uma oferta que não é oferta, e ele fica totalmente cheio de ira. Ireis, mas não pequeis. Então ele resolve virar tudo na mesa. Quantos de nós fazemos essa guerra dentro do nosso casamento? Quantos de nós fazemos essa guerra na nossa empresa, no nosso noivado, não suportando mais, sabe, a falta de pureza, não suportando mais a falta de essência? Ficamos ali debaixo de um sistema, porque está muito bom, porque aqui eu estou me dando bem. E ser sacrifício, muitas das vezes, cara, não é você se dar bem, não. Ser sacrifício é a faca vindo no seu peito, e você subir para Deus como um aroma suave, você subir para Deus como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro mártir. E graças a Deus que ninguém aqui está sendo entregue à morte na morte literal, de que vai morrer amanhã, por causa que alguém vai, viver e tal, algo desse tipo. Então não é sentido literal para nós, mas é no sentido espiritual. É no sentido de não deixar o velho eu tomar conta de mim. É no sentido de não deixar os palavrões tomar conta de mim, as mentiras, a inveja, o orgulho, não tomar conta mais de mim. Aleluia. Lá em Colossenses 3, Colossenses 3, versículo 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Você não precisa erguer a mão, mas alguém nessa semana orou: Pai, eu não quero mais ser eu essa semana. Eu quero ser o André celestial que o Senhor tem para mim. Eu quero ser o André espiritual que o Senhor tem para mim. Porque Paulo está falando, cara, se a gente já ressuscitou com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se ressuscitamos com Cristo, Ele mudou o nosso propósito, Ele mudou o nosso sentido da vida, Ele mudou o nosso foco. O nosso coração era terreno, o nosso coração era mentira, inveja, sexualidade.
O nosso coração era umba, 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 Banheira do Gugu. Revelei as idades de quem deu risada agora. O nosso coração era um carnaval. Antes de Jesus. Mas agora ele fala, cara, vocês ressuscitaram com ele, então busque as coisas do alto. E o que é as coisas do alto, igreja? As coisas do alto é uma nova criatura, é ser um novo homem, uma nova mulher, viver agora com os olhos lá em cima. Então a maneira que o mundo fala não é a mesma maneira que a gente fala. A maneira que eles fazem e decidem não é a nossa maneira. E é aí que a gente é taxado de ET, de pessoas que, cara, vocês são doidos, vocês são biruta, e somos mesmo. Muito mais do que um monte de gente imagina. Mas se é as coisas do alto que a gente tem que buscar, a gente tem que saber o que é essas coisas do alto. Cara, esse poema Caçapava acabasse agora, se eu chego na noite de hoje e falo para vocês, cara, acabou a igreja Caçapava, um monte de pergunta, por quê? Porque Deus quer, e agora? E agora acabou a mensagem, não vai ter mais mensagem do Cristo em vós. O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar uma outra igreja? Nós vamos servir a Cristo? Nós vamos falar mal dessa igreja e vai sair um monte de coisa. E Paulo está falando, procure as coisas do alto. Então se é uma coisa que não deu bom, não deu certo com você, procure as coisas do alto. Se é uma coisa que está dando certo, procure as coisas do alto. O que as coisas do alto têm a ver com a sua vida? Tudo. Porque olha o próximo versículo, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo. A prosperidade que a gente busca está escondida em Cristo. A paz que a gente procura está escondida em Cristo. O marido que a gente procura está escondido em Cristo. A esposa que a gente procura está escondido em Cristo. A igreja que a gente procura está escondido em Cristo. A nossa vida, o nosso salário, a nossa casa, o carro, sonhos. A Bíblia fala que os nossos sonhos são terrenos, são baixos e rasos, perto daquilo que Deus sonhou para a gente. Então a nossa vida, faculdade, dinheiro, paz, alegria, cura, está escondida nele. Não é no banco, não é no gerente do banco, não é no vizinho, não é no cartão de crédito. A nossa vida está em Cristo. Eu vou construir ela em cima de Cristo, na palavra de Deus. Por quê? Porque existiam duas pessoas, que um construiu a sua casa sobre uma rocha, e o outro também construiu a casa sobre um terreno. E um cavocou, até encontrar. Aqui fala de encontrar. Quantos de nós estamos cavocando a nova criatura que Deus fala que a gente vai ser? Cavocar fala de você ficar lá no secreto dia, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a semana inteira, esperando um toque de Jesus. E Ele falar para você: eu estou transformando você na área que você está pedindo por meses, anos, dias ou até por uma hora atrás. Então aquele homem, ele cavoca, e para cavocar fala de investimento, fala de, gastar tempo,
fala de começar, ficar lá, perdurar algum tempo, gastar algum tempo cavocando, e cada enxadada não chega, e talvez desanima, e mais uma enxadada, e nada, e daqui a pouco você vê a rocha, e ali você começa a estabelecer o padrão da sua vida, segundo o que é a rocha, porque evangelho não fala de coisas naturais, muito menos de coisas carnais. Evangelho fala de coisas espirituais, porque se falasse de coisas naturais, a gente ia ensinar vocês como que cria curso, como que investe na bolsa de valores. Ser evangélico é ser um agente do céu, ser embaixador de Cristo. Ser embaixador de Cristo é saber qual é as leis que regem, quais são as leis que governam, aonde eu estou embaixo dessa lei, desse governo, como eu me movo, como eu penso, como que eu faço, como que eu existo. E aí vem a chuva forte. Isso fala do dia mau. E dá contra as duas casas. Uma cai, the house is down, e a outra permanece intacta, porque o seu fundamento está na palavra de Deus. E Deus sustenta todas as coisas por causa da sua poderosa palavra. Deus sustenta. Deus sustenta. Não fala que Deus, vai livrar do dia mau. O dia mau vai vir e Ele vai sustentar isso. Mantenham, pois vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Nessa noite, cara, eu cheguei um pouco aqui cansado. Alguns me perceberam minha seriedade. Você está muito sério. E eu nem percebi que eu estava sério. Então é sinal que eu sou sorridente. E graças a Deus por isso, né? Que alguém marrento, você já não dá nem boa noite. Mas uns 4 pessoas perceberam. E eu fiquei aqui, Jesus, eu quero aquilo que eu pedi para o Senhor. De repente a Aline subiu, tacando fogo em tudo. Alguns percebem, outros não. Por quê? Eu gostaria que todos percebessem, cara. Virou o culto, o Nazareno chegou. E quando o Nazareno chega, não importa se é Dezão, se é Leandro, se é o Silas Malafaia, irmão. É o nosso pastor, o pastor dos pastores, cara. A gente precisa só se render a Ele, só adorá-lo e amá-lo. E eu vi nessa noite misericórdia e graça. É para quem crê, querido. É espiritual. Se a gente ficar com o olho terreno, com o olho nessa terra, esperando alguma coisa visível, nós talvez não receberemos nada. O nosso olhar tem que ser espiritual. Então talvez, se você não percebeu esse flow de Deus, essa presença de Jesus nessa noite, é um sinal que você precisa, dar uma lapidada na sua sensibilidade, na sua espiritualidade. É sinal talvez que você veio e não te julgando por isso. Sinal talvez que você veio para buscar alguma palavra que, você está aflito. Mas Jesus é aquele que nós esperamos.
Jesus é aquele que trabalhamos e aguardamos para viver com Ele, para esperar a sua manifestação. Então quando Ele chega, tudo pode mudar, tudo pode acontecer, cara. Então o nosso interesse está ligado à nova criatura. A pessoa de Cristo precisa ser formada em nós. Cristo está sendo formado. Então aqui está acontecendo uma informação para que haja uma formação do caráter de Cristo na igreja de Cristo. Porque se a gente fala que é crente, mas não sabe nada e fica fazendo as mesmas coisas, é feio. Não dá liga, não compactua com isso. Eu vou ler, vou dar uma aceleradinha aqui, o 10 e o 11 do mesmo capítulo 3. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, é isso, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Não é lá para o mundão lá fora, não. Está lá na balada, está lá em todo lugar. É claro que Ele é onipresente. Mas aqui Paulo está falando do versículo, então tem um contexto para ele falar isso. Mas no 10 ele fala: se revistam do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do Criador. Se revestir do novo o quê? Do novo homem, da nova criatura, que vai resplandecer a imagem e semelhança do Criador. E é por meio do que Paulo fala? Esse novo está sendo renovado por meio do conhecimento. Conhecimento do que, Dezão? Conhecimento da palavra, conhecimento da oração. Cara, quando você lê a Bíblia vai começar a enviar flechas para o seu coração. E a partir dali, você sai dali baleado. Então quando você vai pegar um troquinho errado, você dá 10, é para voltar 5, a mulher volta os mesmos 10 para você. O velho homem faz: obrigado, boa noite, ganhei hoje 10ão. Ei, aleluia, armou, Deus é bom. Mas quando o novo, e você leu a Bíblia para ser justo, honesto, você pega os 10. Você que está no processo de transição, você olha para os 10, você olha para a mulher, você olha para os 10, você olha para as mulheres, você fala: caraca, velho, e você devolve. Talvez você vai sair triste: nossa, que michuruca que eu sou. Mas o Cristo do seu lado sai: meu amigo, você está sendo transformado numa nova criatura. É claro que isso é só um testemunho, cara, de nada. Eu não queria entrar e falar de pecados aqui. Você sabe onde aperta para você. Mas quem não lê a Bíblia nunca vai se parecer com Jesus. Você não lê a Bíblia, você não sabe quem Cristo é. Você não lê a Bíblia, você não consegue amar além da conta. Você não lê a Bíblia, você não vai ser o ser espiritual, o ser celestial. Porque a Bíblia é a palavra viva de Deus. João 1, o verbo se fez carne, e agora Ele está no meio de nós. E no meio é entre, é aqui dentro. Então de dentro para fora, você não vai mais pensando do mesmo jeito. Você vai sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus do pecado, do juízo e da justiça. Então você para de olhar para as coisas lá fora. Você para de desejar algumas coisas ainda que deseje. Isso é o velho homem querendo ali ainda. Mas daqui a pouco o Espírito Santo vai dar um mata-leão nesse Adão aí. Vai estar tudo em paz. Porque você está sendo renovado de conhecimento. E vai começar a se tornar parecido com Deus, a ser parecido com Jesus.
Então Pedro, no dia que foram pegar Pedro falou: não, glória a Deus, não sou eu não, pode ir pá, tá feliz? Opa, Pedro, você fala como um deles, é você sim. Não, não sou. Não, mas você está falando como um deles. Não é esse tipo de parecer, de falar igual, da paz do Senhor. Porque tem lobo na pele de cordeiro, querido. Mas nós que somos crente, cara, nós deixamos a nossa justiça com Deus. Nós perdemos para que Cristo ganhe. Nós perdemos para que nós venhamos a ganhar, cara. E ser evangelho é ser faca na caveira, cara. Faca no Adão, faca na sua alma. Para que Cristo viva em você. Então a gente precisa ler a Bíblia, praticar a Bíblia, aplicar a Bíblia na nossa vida. Senão a gente sempre vai ficar com a artimanha do mundo, sempre levando, nunca deixando ser vencido. Aleluia. 16, 17, no mesmo capítulo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Cara, tem gente no nosso meio que vem aqui e nunca leu a Bíblia. Dezão, mas é muito difícil. O problema é seu. Isso é difícil. Por que eu estou falando? Nossa, que grosso, né? Não é, porque quando a gente quer alguma coisa, a gente vai em busca disso. Então se tem que ler a Bíblia, filho de Deus lê a Bíblia, discípulo de Jesus lê a Bíblia, vai ler a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia, não entendeu? Sai perguntando para os irmãos, tá? Acabou de falar, aconselhem-se, ensinem uns aos outros. A igreja precisa crescer em maturidade bíblica. Está muito almático. Pessoas saíram da igreja e daqui a pouco voltam para a igreja, sabe por causa do quê? Porque não são biblicamente bíblicos. Estão sendo levados pelas suas almas para lá e para cá. Porque ser bíblico é escutar Deus falar assim com você. Você vai ficar nessa igreja até o tempo que eu falar para você sair daí. Você acha que eu já não quis largar tudo nesse meio tempo? Há uns 3 anos que a gente está aqui. Você acha que eu já não quis passar a mão no WhatsApp e falar para o Leandro? Ô Leandro, manda outro aí, cara, não estou aguentando mais não. Eu gosto do rock Balboa, cara. O Espírito Santo fala comigo através desse fino. E o velhinho fala para o rock: você ainda não escutou o sino. Eu ainda não escutei Deus falar. Acabou o tempo. Eu só escuto Deus falar: morra. Morra. Uma semente germinada dará muitos frutos. Ame. E tem hora que a gente quer pegar a espada de Pedro. Já falei isso aqui, cara. Mas eu não escutei. Porque eu sou bíblico. Tenho uma missão. E o mesmo que enviou vai falar o que acabou e quando não acabou. E se tiver que ser aqui para sempre estou aqui. Mas a gente não segue o que a Bíblia diz. Julgamos segundo as artimanhas do mundo. Ah, não pode fazer isso, não. Vamos falar agora, vamos pegar ele nós dois, vamos dar um... Não é assim. Eu já vi pessoas, cara, querendo processar uma empresa por 2 milhões e estava ganho, estava tudo articulado, os 3, 4 advogados falando causa ganha, vamos entrar, deu entrada, recorreu, fez todo o processo.
chegou no meio da cerimônia lá, do tribunal lá, não sei o que, como é que chama. E aí, vão seguir com isso? O Espírito Santo de Deus aparecer no meio daquela reunião, cara, e falar para o cara: eu não te chamei para isso. Ainda que nós temos tudo provado, a nossa justiça não é terrena, querido. 2 milhões, Dezão, 2 milhões, cara, de um homem assim íntegro. Um homem íntegro, cara, o cara é meio que impecável, irrepreensível. O cara se torna mais de Deus ainda, velho. E ele falou: Dezão, sabe por que eu não peguei, cara? É difícil para mim. Claro que não foi fácil. Mas, cara, eu só quero obedecer a Jesus. Porque um dia eu vou olhar nos olhos dele e vai falar: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, cara. É um homem que não está com os olhos na terra. É um homem que tem olhos no céu, riquezas, amontoando riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não alcançam e não chegam e não fazem dano algum, porque é espiritual. Mas ainda a gente fica brigando, cara, é o Adão. Repreende você mesmo, tem hora, cara. Ele chamou Judas de amigo e repreendeu Pedro, falou: sai daqui, Satanás. E tem hora que a gente tem que falar: sai, Satanás, de mim mesmo. Você, quase que eu fiz isso em mim hoje. Se alguém vê assim, fala: nossa, o pastor está expulsando o demônio dele mesmo. Eu creio, cara. Mas eu orei aqui, falei: Deus, espírito de revelação, ativa o dom. E para acabar, João 3,30. E a gente encerra aqui, querido. Vamos ler a partir do 25, para entender o contexto. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhes disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que fui enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Aqui, os discípulos de João ficou com ciúmes de Jesus e falou: mestre, João, aquele cara que você testemunhou está batizando lá no Jordão. Ou seja, não poderia fazer isso. Talvez uma certa inveja ali, talvez algumas pessoas se orgulhavam de ter João como o seu líder, né? E começaram a falar: João. Então João sabia muito bem a sua posição e disse: cara, esse cara só pode receber algo se for lhe dado do céu. Mas
O importante aqui é que Ele cresça e eu diminua. Isso fala da gente se dar bem, querido. Fala da gente querer aparecer em algum lugar que a gente não está sendo chamado. Mas quando você pensar em se dar bem, leva o Cristo junto com você, porque é Ele que faz a gente se dar bem. Então alguns de vocês falam: oh, que pregação maravilhosa, que igreja maravilhosa. É o Cristo que está aqui, cara. Eu não posso fazer nada. Eu sei o meu lugar. Eu não precisaria nem pregar, acredito eu, nessa noite, porque a presença dele foi manifestada entre nós. A graça e a misericórdia veio nas suas mãos. Então assim, que Jesus cresça na sua vida e você diminua sempre. No louvor, que o louvor sempre diminua, para que Cristo apareça. Nas pregações, que o dezão sempre diminua e Cristo apareça. Você no seu casamento, homem, que você diminua, para que Cristo apareça. Você, esposa, diminua, para que Cristo apareça. No seu trabalho, para o seu chefe, que você diminua, para que Cristo apareça. Porque o que importa, como João disse, o importante aqui, discipulados de Jesus, de João, não é a obra que eu faço, é a obra que eu faço e revela o Cristo. Então não importa o quanto eu sirvo nessa igreja, se Cristo não aparecer, está sendo em vão. Não é o nome de uma pessoa que nós vamos levantar nessa cidade, não é o nome de uma pessoa que nós vamos colocar ali, ó, melhor servo do mês, fulano de tal, 2 estrelinhas. O que nós estamos fazendo aqui é para que seja levantado o nome de Jesus na sua casa, na sua família, no seu emprego e em todas as áreas que você governa. Amém? Não fique de pé, vamos orar comigo.